Olá, seja bem-vindo, Fernando. A Laura já chegou também. Oiê, Oi, Laura, tudo tudo bom? bem? Tudo bem, lindona? Que saudade. Então, queria que fosse pessoalmente, né? Era melhor, Ai, nem diga. O bom da internet é que dá para alcançar várias pessoas, né? não Isso é? tá sendo bom. É verdade. E tá dando pra ouvir bem, você acha? Tá super dando, tá dando pra ouvir super bem, sim. Bom, na live de hoje, então, vai ser junto com essa parceira querida, Laura. É, E as dúvidas que foram surgindo no Easter, então você vai falando no decorrer da live, né, Laura? Sim. Aí a gente vai respondendo tudo. Hoje o assunto, então, é tabus da amamentação. O aleitamento é materno, mas será que é exclusivo da mulher? É. Então, eu chamei a Laura e eu vou me apresentar para quem não me conhece. O meu nome é Carol dos Anjos, eu sou doula e o meu objetivo é desmistificar o parto, contribuindo com informações seguras e atuais para que muitas pessoas gestantes possam fazer o seu próprio caminho de parto com base em conhecimentos. Que legal. Pode se apresentar, Laura. Meu nome é Laura, né? Eu sou enfermeira. Eu trabalho no SUS como técnica de enfermagem. É, Eu sou consultora em aleitamento materno. Eu gostaria de encontrar um outro nome, porque eu não gosto desse de consultora, né? Eu preferia uma coisa que me aproximasse mais das mulheres, né? Porque acho que esse consultora fica muito formal e eu acho difícil um atendimento, né? Que tem que ser humanizado, né? Criar um vínculo. Não dá para ter esse nome assim. Então, mas ainda como eu não pensei em nenhum, e vai ficar como consultora mesmo por enquanto. E sou mãe, né? De três. Duas meninas e um menino. O mais novo tem 2 anos e a mais velha tem 15. É, Eu amamentei os três, mas tive dificuldade, assim, com os três, cada um no momento. Uhum. E foi com a minha segunda filha, com a Isabel, que hoje tem 5 anos, que eu, assim, me interessei mais pela amamentação, sabe? Que eu vi que era importante falar sobre isso com as mulheres. Eu até queria aproveitar e fazer um agradecimento para a Kátia, que é uma dentista que também trabalha no SUS, trabalha no posto onde eu trabalhava, lá do CRAB Santa Terezinha, porque foi na minha segunda filha que eu tive muita dificuldade de amamentar e ela me ajudou muito, muito mesmo, que se não fosse ela, eu acho que eu não teria conseguido. Ela Uhum. trabalha com amamentação há muitos anos, ela é ótima, muito competente, e ela que me mostrou esse lado, assim, esse caminho, sabe? Ai, Laura, será que você não gosta mesmo disso? Porque eu fiquei muito interessada. E aí eu fui atrás, então fui fazer a pós, né? E ela é uma assim das pessoas que faz acontecer a semana de aleitamento materno aqui em Piracicaba. Ela não aparece muito, mas se não fosse ela, eu tenho certeza que nenhuma dessas semanas aconteceriam. Eu preciso Uhum. lembrar dela porque ela é muito importante para todo esse processo, assim, de eu chegar até aqui. Muito legal. Uhum. Muito legal. Essa semana do aleitamento materno, que você diz, é uma semana inteira, né, voltada para esse assunto. É, E a cidade inteira fica fazendo várias ações, né, Laura? No SUS, e aí depois tem a festa final, né? Distribuição de prêmios, é muito legal. Eu participo todos os anos, né? Há uns 4 anos já, pelo menos. É muito bom. E para os profissionais é muito importante, porque a gente se atualiza, né? Toca nesse assunto que às vezes a gente vai deixando para trás, porque acha talvez menos importante do que outras demandas, né? Que a gente tem. Então, assim, essa semana é Uhum. muito importante, não só para as mulheres, mas para os profissionais da saúde lembrarem desse tema e se atualizarem, né? Porque o que a gente sabe é que, por mais que os profissionais se esforcem, as coisas mudam, então se não é a área da pessoa, acaba que ela vai ficando desatualizada e a gente sabe que isso pode prejudicar, né, a mulher, se for uma Sim. informação equivocada, né?
Então, essa semana é muito importante e, assim, eu vejo uma evolução, assim, a qualidade, né, desses eventos só aumentam. E a Kátia, ela é, assim, uma das maiores responsáveis por isso. Então, eu precisava lembrar dela hoje. Muito legal, muito bom. Então, teve algumas dúvidas lá, não sei como que se você desenvolveu algum roteiro para ir respondendo, né? Porque as dúvidas eram bem diversas, assim, o que eu vi que pegou muito foi a questão de qual idade, né? Acho que teve umas 3 ou 4 perguntas relacionadas à idade da criança, né? Do olhar das pessoas, que realmente eu amamentei também as duas, amamento ainda, estou assim no finalzinho, tentando desmamar a segunda, que não é muito fácil, nem para mim, nem para ela, né? Eu sinto que é uma troca mesmo, acho que as duas têm que estar preparadas, né? Nós duas tínhamos que estar preparadas. Na primeira, eu consegui fazer o desmame, ela já estava com 3 anos, estava entendendo muito bem, então nós conversamos e nós chegamos a esse acordo, assim, de combinado, combinado, combinado. E aí deu certo, depois do aniversário dela, tudo, foi bem legal, assim, achei bem fácil o desmame, mas até chegar nesse ponto foi bem difícil, assim, teve várias vezes eu fiquei irritada, eu já não queria mais, né, porque chega uma hora que começa a cansar também, né, por mais que a gente goste, 2 anos e meio, puxa a blusa e faz todo aquele... Sim. E as pessoas não entendem mesmo, e elas fazem umas caras, principalmente os mais velhos, né, porque é uma questão cultural, né, É verdade. muito forte no Brasil. Sim. Então, acho que não só no Brasil, porque uma das amigas que perguntou da idade, inclusive ela mora em Barcelona, então acho que isso é cultural, assim, várias... Então, eu fiz um roteiro, assim, só para eu me situar um pouco, senão eu fico repetitiva, né? Mas só para falar dessa coisa, dessa cultura, tem a Ludmilla, que também trabalha com amamentação, né? Que também é uma das responsáveis por eu me interessar tanto por esse assunto, que me ensina muito sempre, toda vez que eu encontro ela, toda vez que a gente conversa. Ela foi fazer um curso na França e ela foi com o filho dela e ela estava amamentando. Na época, acho que ele ainda não tinha 2 anos, mas estava quase nos 2 anos. E ela falou assim que os olhares eram assim, sabe, todo mundo com muito espanto, né? Então não é só aqui, não é exclusividade nossa, né? Infelizmente. Mas eu queria começar do começo, assim mesmo, porque quando a gente fala de amamentação, é importante, eu falei na outra live com a Gra, mas eu vou repetir rapidinho, que eu acho que é importante que a gente se prepare, que toda mulher se prepare antes do bebê nascer. E quando eu falo preparar, não é preparar a mama, não são procedimentos técnicos, mas é a gente conversar sobre isso e desmistificar algumas coisas. Porque, como que você vai saber o que você tem que fazer na hora? Várias mulheres que eu conversei, elas falam, se eu pegar um bebê agora, eu não sei o que tem que fazer. Eu conversei com uma enfermeira, amiga minha, e ela trabalha em UTI, e ela fala, se eu tiver que amamentar um bebê, eu não sei, eu vou colocar para mamar, mas assim, a gente não pensa nisso. Então, durante a gestação, é importante, é o momento que a mulher está mais aberta para isso, porque ela está vivendo, né? Essas mudanças, essa maternidade. Então, é um momento que é bom que a gente fale sobre isso para a mulher já ir acostumando com esse assunto, para já estar preparada para o que está por vir, né? Porque não é fácil. A gente sempre acha que a amamentação é natural, que a mulher tem um instinto, né? Que a gente é mamífero. Mas não é simples assim. Todo mundo que já amamentou sabe como é. Né? É muito complexo, a gente tem medo, a gente fica insegura, a gente sente dor. Então, se a gente conversa sobre isso, se eu falar, quando o seu bebê nascer, você vai colocar ele para mamar, tenta pôr nessa posição. Se ele pegar errado, se você sentiu dor, muita dor, tira, ajeita ele de novo. Não vai ficar sentindo dor porque às vezes é uma pega incorreta e aí você já sai da maternidade machucada. Né? Sim, até esse tira, né? Até esse tira tem que ter um jeito certo para tirar, né? Porque a criança faz aquele vácuo.
Uhum. E se exatamente. você tirar com tudo, leva só pra ir embora. Não. Dói Só de muito. lembrar já dá, né? Arrepio. Então, Sim. são coisas muito simples que a gente vai falando e a mulher vai assimilando isso. É óbvio que não vai conseguir, né? Lembrar de tudo na hora. Mas ela já vai estar preparada, ela vai desromantizar essa amamentação, porque todo mundo acha, ai, que bonito amamentar, um ato de amor. Não é um ato de amor. É, Uhum. assim, você está alimentando o seu filho, mas assim, se não for possível, isso não significa que você não ame. Uhum. Então, quando a gente fala de ato de amor, é muito complicado, muito delicado a gente usar a amamentação como ato de amor. Então, a gente tem que desromantizar isso na mulher, né? Que ela vai amamentar, mas vão ter dificuldades. Então, se ela sentir dor, o que ela deve fazer? Se o bebê não tiver conseguindo pegar, qual que é o movimento que ela pode fazer, a posição, enfim, algumas coisas que a gente pode ir mostrando para a mulher para facilitar. E principalmente, se ela tiver dificuldade, aonde ela pode buscar ajuda, né? Uhum. Então, eu acho que o primeiro passo é que a gente prepare a mulher, não a mama, né? Porque a mulher não é só uma mama, né? E a amamentação também não é só uma mama. Então, o mais importante é que a gente prepare essa mulher para o momento da amamentação. E se isso puder ser feito durante a gestação, é ótimo, né? Uhum. Agora, o que eu queria falar também é de quando esse bebê nasce, né? Porque alguém perguntou sobre o parto. E assim, o parto ele pode influenciar na amamentação. Sim. Então, é claro que o parto normal, o parto natural, ele é melhor, né? Por toda uma questão hormonal, né? Do trabalho de Uhum. parto, da descida do leite e também por uma questão de dor, né? Porque a mulher que faz a cesárea, pode ser que algumas não sintam tanta dor, mas existe um desconforto, existe um cuidado. Então é muito mais fácil, assim, quando a mulher passou por um parto natural do que por uma cesárea. Mas a cesárea não é nenhum impedimento para a mulher amamentar. É bom deixar Sim. claro isso, né? Porque senão tem gente que já fica achando que, então, mas dela foi cesárea, o leite não desceu, não, né? Eu, infelizmente, passei por 3 cesáreas, mas amamentei meus 3 filhos. Então, assim, não é de forma alguma impedimento. Um pretexto. Aham. Um Pode ser que, assim, pretexto também que seja. Aham. pode ser que tem uma demora para essa descida do leite, pode ser, mas Uhum. é possível. Claro, não tem nem dúvida que é possível de amamentar. E assim, as pessoas perguntaram várias coisas e é engraçado, porque eu fiquei muito, assim, preocupada em responder tudo isso. E aí eu vi que, na verdade, as preocupações, assim, se o leite é fraco, até quanto tempo pode amamentar a criança, é sempre uma pergunta preocupada com um julgamento, entendeu? Porque o leite é fraco. O leite é fraco porque a gente ouve tanta gente falar que o leite é fraco. Até quanto tempo posso amamentar? Porque tem gente que acha que é muito. Então, assim, as nossas perguntas, né, são sempre relacionadas a alguma coisa externa, né? Algum julgamento externo. Isso é uma Uhum. pena, né? Então, por isso que quando o nosso tema era falar da amamentação, que a mulher que amamenta, mas é só O pai, é. Mas assim, quem mais pode ter esse envolvimento, né? Será que é exclusivo da mulher? A amamentação ela é exclusiva da mulher? sim, porque a gente Sim. acaba responsabilizando a mulher, porque como o leite sai do peito dela, ela é responsável por essa nutrição do bebê. Mas, para que isso ocorra, é preciso que tenha uma rede de apoio, tenham pessoas apoiando e ajudando e promovendo essa amamentação, porque não é possível que uma mulher dê conta disso tudo sozinha. Eu tava. Eu fico pensando, né? Viu? Eu fico o tempo inteiro pensando nisso e cada vez mais indignada, né? Porque Uhum. falar, porque essa mãe é muito guerreira. Olha essa mulher, nossa, como é uma heroína. E eu fico pensando toda vez. Eu não acredito que a gente queira ser guerreira e heroína. Eu acho que a gente quer ter Uhum. tranquilidade para dar conta das coisas que a gente quer fazer. Né? Sim, Ninguém com quer passar certeza. por, nossa, grandes Aham. lutas para conseguir, né, as coisas. E eu Uhum. fico pensando, toda vez que a gente fala isso, muito provavelmente alguém não está cumprindo seu papel. E pode ser, às Sim. vezes, o pai da criança, ou o companheiro ou companheira, ou o próprio Estado, entendeu? Então, assim, toda vez que a gente vê uma mulher muito lutando, eu acredito provavelmente que tem alguém que não está cumprindo seu papel, né? Sim.
Então a gente tem que Uhum, observar. Se tá vendo que essa mulher tá com dificuldade e tá lutando, a gente tem que buscar onde que tá a falha. A gente já sabe que existem uhum. várias, mas a gente pode pelo menos amenizar elas, né? Sim, com certeza. E alguém perguntou também sobre sentir dor, porque é uma cadeia, né? Aí a mulher, a gente conversa com ela na amamentação, durante a gestação, depois ela tem o bebê, lá na maternidade ela vai amamentar, é aquilo que eu falei. Se ela tá informada, ela vai tentar fazer pelo menos o mínimo, assim, para tentar não se machucar, não sentir dor. E dentro da maternidade aqui em Piracicaba, principalmente, a gente sabe que tem no Hospital Fornecedores de Cana, tem uma equipe boa, né? Então, assim, lá dentro teve dificuldade, é bom que você chame a enfermeira, lá dentro mesmo tem o banco de leite, né? Que eles são muito, assim, tem muito competentes no trabalho deles, muito eficientes, assim. Eu mesmo já fui no banco de leite, da Isabel que eu contei para você, que eu tive dificuldade de amamentar e a Kátia me ajudou. Eu acabei indo no banco de leite para elas me ajudarem e foi indo com muita dificuldade, fui conseguindo amamentar e depois fiquei Uhum. como doadora de leite. Então, assim, para você ver que era uma coisa assim que eu falava, eu acho que eu não vou dar conta de amamentar ela. E aí teve o banco de leite, aí teve essa outra dentista, que é a Kátia, aí teve o Fernando, minha mãe, toda uma rede extensa, né? É, a minha cunhada mesmo, todo mundo em cima me apoiando, não, vai dar certo, cada um tentando de alguma forma. Ajudando. E fui. E aí, depois que Uhum. passou aquela fase que você acha que não vai dar conta, aí eu virei doadora. Fiquei até voltar da minha licença maternidade doando leite. Então, para você ver como é possível, né? Amamentar. É Uhum. só uma questão, assim, de acreditar, de confiar e de ter E de, paciência. e de ter essa rede mesmo que Com seja de certeza. apoio e não de agouro, né, Laura? Ai, Aquela rede que fica te desanimando, né? Ah, mas está fazendo errado, mas assim não vai conseguir mesmo. uhum, E, né, essa criança só chora, esse leite não está sustentando. Então, essas pessoas, elas é, influenciam demais para esse desmame, né? sim. É engraçado, porque é, é uma frase, é uma palavra que você dá ou de incentivo ou não, que muda toda Uhum, a confiança, né, da mulher. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar, né? Eu vejo várias mulheres que, tô com dificuldade na amamentação, ou então tá insegura com, se o leite está sendo suficiente, se o bebê está engordando, se ele não está passando fome. E aí é isso, né? Às vezes eles vão no pediatra e a gente sabe como é, né? uhum. O pediatra é muito prático, né? Então, você não ganhou aquela quantidade de peso, assim, de gramas por dia, que tá dentro daquela curva, né? Sim, Então vamos dar fórmula, porque o bebê não tá engordando. Gente, mas a gente não só engorda, né? Então tem que avaliar outras coisas. Esse bebê, ele tá fazendo cocô, tá fazendo xixi, ele tá tranquilo depois da mamada, ele fica querendo mamar o tempo inteiro. E ainda assim, se quiser mamar o tempo inteiro, a gente sabe que o bebê, ele suga não só para extrair o leite, tem uma sucção não nutritiva, porque o bebê tem a necessidade de sugar mesmo. E às vezes a gente acaba colocando a chupeta porque a gente não quer ficar toda hora, né? Mas essa uhum. sucção, ela é importante. Então, assim, a gente tem que conhecer e conhecendo o bebê. E tem que ter paciência, porque esse primeiro momento é um processo de adaptação. A mulher está aprendendo a amamentar, o bebê está aprendendo a mamar, o bebê já perde peso, né? Quando ele sai da Sim. maternidade, a gente já sabe que ele está com menos peso do que do nascimento. Então, a gente tem que ter paciência, né? Porque às vezes a criança, não, mas em 7 dias ele tem que ter recuperado o peso. Não, calma, né? Vamos ver como que tá sendo. Uhum. Porque às vezes os 3 primeiros dias foram muito difíceis e depois foi melhorando. Então, vamos ter paciência, vamos esperar uns 10 dias, até umas 2 semanas para ver como vai ser. Então, não tem que ter ansiedade. A gente vai conhecendo o bebê, a gente vai avaliando outras questões que não só o peso, né? Porque um bebê não é só peso. Então, Sim. se ele dorme tranquilo, né? É claro que um bebê pequeno, né, um recém-nascido, ele acorda várias vezes. Inclusive, ele deve acordar durante o dia para mamar. A gente sempre fala que é livre demanda a amamentação. Então, a livre demanda é o quê? O bebê vai mamar a hora que ele quiser. Mas um bebê que acabou de nascer, ele ainda é muito novo. Então, ele pode acabar dormindo por horas. A gente tá lá para
facilitar para ele. Então a gente vai acordar ele. Ah, passou de 2, 3 horas, vamos acordar esse bebê. Porque é bom que ele mame durante o dia, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas que seja, para depois à noite, se passar um pouquinho, a gente fica tranquila. Porque o bebê pequeno, ele Uhum. precisa mamar várias vezes. Então, assim, ah, mamou, ficou satisfeito, não fica chorando, desesperado, então tá tudo ok. Tá com a fralda cheia de xixi, né? Tá fazendo Uhum. cocô, porque xixi e cocô a gente tem que ter ingerido alguma coisa para sair. E aí, quando você vai pesar e não ganhou aquele peso que é o esperado para o pediatra, para a curva de crescimento, ah, não, então não ganhou, então tem que entrar com fórmula. Não, né? A gente tem que ter paciência. Uhum. Então, é, são várias questões que a gente tem que ver. E por isso que é importante, de novo, que eu falo 1000 vezes, mas eu vou continuar falando, que a rede de apoio esteja orientada também. Porque a gente sabe que a gente fica muito insegura quando alguém vem e questiona a nossa capacidade de amamentar, questiona o nosso leite. Então é bom que a rede de apoio esteja bem orientada para falar, não tem nada disso, vamos, tá Uhum. tranquilo, né? Porque a gente sozinha, Sim. às vezes a gente, né, dá uma balançada. É difícil, né, segurar tudo sozinha também. Sim. Nem diga. É importante a gente perceber o que que é protocolo, né? O que que é Uhum. essa curva que você fala e não levar mesmo ao pé da letra, né? Porque o pediatra ali é uma referência que ele tem, mas não Sim. significa que para o seu filho é aquilo, Uhum. né? Então, Você sabe que o pediatra das crianças, né, ele é. Eu gosto dele porque ele fala assim: eu falo, ai, eu acho o João tem 2 anos, eu falo, acho ele meio pequenininho. Eu sou muito grande, né? Não sei o que que eu. Aí ele fala assim, Laura, dentro da curva dele, ele tá ótimo. Porque é isso também, né? Ele nasceu com que tamanho? Não dá para ele crescer e ficar lá em cima na curva. Então, ele, dentro do processo dele de desenvolvimento, tá ótimo. tá Tá bom. excelente. Uhum. Dá para ficar seguindo um padrão, né? Todas as crianças serem do mesmo tamanho, da mesma medida, isso não existe, né? Uhum. Então, eu gosto disso, acho bom. Então, eu falo muito dos pediatras, mas tem pediatras que são, são ótimos. É, conforme vão se atualizando, né, Laura? Acho que todo Sim, profissional fica maravilhoso, né? Conforme vão se atualizando. O difícil mesmo são aqueles profissionais que fazem aquela faculdade lá atrás e depois vem e nunca mais olhou para nada uhum. direito, só dá uma olhada por cima e não se atualiza, né? É, Então não vê cada um diferente, né? Trata todo mundo como igual. Isso é difícil, né? Na é, assistência, que a gente percebe muito, é. muito mesmo. E aí tem aquela história do pediatra fazer. Não sei como funciona muito, mas eles fazem junta com a marca. Já ouvi falar isso também, né? E aí eles mandam para frente ó, as fórmulas para todo mundo. Então. Não vê nem pega, não vê nada, só fala, ó, tem que tomar essa fórmula aqui. Sim, tem um monte, gente, aqui em Piracicaba mesmo, tem muita criança que eu já vi que sai com fórmula prescrita da maternidade. Gente, mas não deu nem Sim, tempo. Não deu, a criança acabou sim. de nascer, não deu nem tempo. Por que que sai com a Isso. fórmula? E A é Joyce trouxe a palavra, são patrocinados, né, pela fórmula. mas é mesmo, porque é congresso, é não sei o quê. Nossa, É isso mesmo. complicado. Mas assim, esse negócio Infelizmente. da maternidade. Eu até queria falar, porque olha como mina a nossa confiança. O seu bebê acabou de nascer, a gente tá com toda aquela questão na cabeça, porque é muito. Esse processo do nascimento do bebê, a gente fica, né? Com medo, é tudo muito novo, principalmente para mãe que tem primeiro filho. Aí o médico fala assim: ah, se não der certo para amamentar, às vezes ele nem fala, já prescreve a fórmula. Gente, por que que tá fazendo Uhum, isso? Sabe, quem sim, disse? De onde que ele tirou isso? Então ele já subentende que a mulher não vai dar conta, que ela não vai ser capaz e que a fórmula também é melhor, porque, né? Tem essa coisa da sim. fórmula ser melhor. Mas assim, uma fórmula, né, desses fórmula infantil, né? Ela nunca vai ser, é impossível substituir o leite humano, entendeu? O leite materno. Não tem, né? Mas ainda tem gente que acredita que é melhor. É uma Uhum, pena, né? E profissionais da saúde, que é pior ainda, né? E tudo isso vai sim. levando a mulher a um estresse muito grande. Se não tem essa rede de apoio que a gente falou pela milésima vez, vai dificultando ainda mais. E aí Uhum, vira um ciclo assim, porque a mulher que está insegura, ela não produz, a mulher que está nervosa,
estressada, ela não produz. Na verdade, não é que ela não produz. Eu vou falar um pouco só de como acontece a amamentação, porque o bebê, a prolactina é o hormônio que é responsável pela produção do leite na glândula mamária, né? E o bebê suga. Sim. Quando o bebê suga, ele consegue extrair uma parte desse leite, só que com a sucção do bebê, se a mãe tá tranquila, se ela tá feliz de amamentar, ela olha pro bebê, tá contente, tá segura, essa sucção e esse estado emocional da mãe estimulam outro hormônio que é a ocitocina. E a ocitocina, ela vai lá e causa uma contração, né, nos alvéolos. E essa contração, ela desprende a gordura, né? Desprende o restante do leite que está lá dentro da glândula. Então, o que acontece? Nesse momento, eu não sei se você já sentiu isso, tem mulheres que não sentem, Uhum. mas é uma queimação, um formigamento na mama quando a gente está Sim. amamentando. Esse, é, essa sensação é da ejeção do leite mesmo. É quando o bebê ele consegue se alimentar de todo aquele leite. Então, às vezes a gente fala que o leite posterior, o leite anterior, né, o leite gordo, é esse momento, né, Uhum. que a gente consegue que a ocitocina é liberada e ela faz esse estímulo. Então, é muito importante que a mulher esteja tranquila. Porque senão o bebê Uhum. vai ficar sugando, mas só a sucção do bebê ela não é suficiente para extrair todo o leite da mama. Então o bebê vai sugar e aquele bebê que mama, ele engorda, que fica. E aí a mulher vai ficando mais insegura e vai virando um ciclo, que é uma loucura. Então esse processo é muito fisiológico, assim, falar, mas ele é importante que a mulher entenda. E é importante que ela entenda também, porque não precisa amamentar por 15 minutos, 20 minutos, porque logo após uns 2, 3 minutos de sucção do bebê, a ocitocina já é estimulada. Então, você pode ter essa sensação, inclusive quando não estiver amamentando. Se você lembra do bebê, se você fala, olha, tá na hora do bebê mamar, a gente já sente esquentar. Eu lembro que eu estava trabalhando quando eu voltei logo de licença, eu falava, nossa, tá na hora da Isabel mamar. E aí, Uhum. esquentava. Por quê? Porque já estimulou, né, esse hormônio da ocitocina. Eu lembrei e eu fiquei, acho que de lembrar do bebê, a gente já fica contente, já tem essa sensação boa. E aí já acontece, Já estimula. já Natural, estimula essa. fisiologicamente acontece, né? Essa... Então, não necessariamente o bebê tem que mamar por não sei tantos minutos. Não, ou às vezes é no fim da mamada, pode ser no começo, pode ser no meio. Então, esse processo é importante para que a gente saia dessa coisa de que eu falei na outra live, vou falar aqui de novo, que eu ficava com um caderninho anotando quanto tempo a Isabel mamava. E ela mamava assim, 5 minutos. E estava resolvida. Ela era um bebê muito gordo, muito satisfeito, né? Muito tranquilo. E era por 5 minutos, porque ela dava conta de extrair esse leite em 5 minutos, né? Ela mamava muito rápido mesmo. Mas eu ficava insegura, porque tinha aquela coisa, ai, gente, mas ela não mamou nem 10 minutos, será que tá dando conta? E depois, aí, a hora que você vê que o bebê tá desenvolvendo, vai ficando maiorzinho, a gente vai se sentindo mais segura, né? A gente vai vendo que tá dando certo. Uhum. Mas, para mim, os primeiros 2 meses são fundamentais para a gente conseguir formar, para a gente conseguir se sentir segura, para a gente ver que a gente está dando conta, que a gente é capaz. Então, esses 2 primeiros meses são os meses que eu acho que a gente tem que ter mais atenção, sabe? Para Sim. não ir para um caminho assim de insegurança, de achar que não é capaz, acabar acostumando. Desconfiança. Aham. Sim. Sim. É, e também, uma coisa que eu queria falar é a gente acaba, eu falei, eu queria muito conversar com você sobre isso, porque a gente fala do parto, que, para não ter tantas intervenções, né, do parto cesárea, que a gente sabe que é prejudicial para a mulher, para o bebê, né, e para a amamentação. Sim. E então, quanto menos intervenções tiver, melhor é, né? E a amamentação, eu acredito nisso também. Quanto menos intervenções tiver, melhor é. A primeira hora, logo que o bebê nasce, a gente fala que para ele ter contato pele a pele com a mãe, né? E a gente fala que para ele amamentar. Eu não diria para ele amamentar, mas eu diria que para que ele tenha oportunidade de mamar se ele quiser.
né? Porque às vezes ele só quer cheirar, só quer lamber, só quer sentir a mãe e não necessariamente sugar, né? Então acho que é oportunidade de mamar, né? Porque às vezes fala, na primeira hora tem que mamar, vai lá e fica segurando a cabeça da criança, pôr no bico do peito, não precisa, Uhum. né? Ele tem que ter a Sim. oportunidade. Mas aí eu vejo que vão passando, chega em casa, aí vê um negócio na internet, uma outra vizinha fala não sei o que, primo usa não sei o que lá, e aí a gente começa a comprar um monte de apetrechos. Ah, é a concha, é o bico de silicone, é o absorvente, é a bomba elétrica, bomba manual, bomba não sei o que. Aí a gente começa a comprar um monte de coisa porque a gente acha que a gente vai precisar de tudo isso. E é como Uhum. no parto. Quanto menos intervenção, melhor. Então, até perguntaram da concha, eu vou dar esse exemplo. A concha, se você for ver estudos e pesquisa e artigo, não tem nada que fale dos benefícios da concha, né? Sim. Muito pelo contrário. Pode falar que ela fala que ela até pode ser prejudicial, né? Pode causar um edema de areola e isso pode complicar ainda mais a amamentação. Então, assim, é claro que tem mulheres que usaram a concha e foi muito boa. Eu mesmo usei da Isabel, eu usei por um tempo, por um período. Uhum. Mas eu, como profissional, não posso indicar a concha. E se eu for indicar, eu não indicaria num grupo. Eu conversaria com essa mulher e entenderia qual é a demanda dela, qual é a expectativa, qual é a queixa dela, para aí sim indicar algum desses apetrechos, mas assim, com muito cuidado, acompanhando de perto, porque todos eles podem facilitar, eles vêm com essa proposta de facilitar a amamentação, mas eles podem causar assim, desmame até. Então tem que ter Sim. muito cuidado quando for utilizar qualquer uma dessas coisas. Eu diria que se for utilizar, é melhor perguntar para um profissional, porque às vezes a gente também compra achando que a gente precisa, que vai ser importante, às vezes o Uhum. profissional tem outra alternativa, né? Ou ele tem outro caminho, ou ele fala que não é necessário, porque muitas vezes a gente compra as coisas por propaganda mesmo, né? Sim. A gente acaba sendo Uhum. levado por isso, né? Isso serve também para as medicações. Gente, como está na moda, né? Um monte de medicamento para estimular a produção de leite. Nossa, isso é muito perigoso, porque tem alguns medicamentos assim que são, ele pode até, o efeito colateral dele é a produção de leite, entendeu? Mas a função dele é completamente outra. Mas a gente tem que lembrar que muitas coisas que a gente ingere, né, de medicamentos, de substâncias, elas podem ser passadas para o leite. Então, assim, tem que ter muito cuidado, né? Eu não Uhum. indicaria nenhum medicamento para alguém. E assim, principalmente porque medicamento é um médico que tem que prescrever. E eu sei que médicos prescrevem, mas prescrevem de forma um pouco equivocada, porque existem outras formas da gente fazer essa produção aumentar sem precisar de medicamentos, né? Então é Sim. muito grave. Teve várias mulheres que eu conheci e na pós que eu fiz, a gente conversou, a gente estava tendo uma aula sobre esses medicamentos e falam que assim a mulher tomava para aumentar a produção de leite e ela teve uma depressão pós-parto e aí que pode ter sido desencadeada por esse próprio remédio. Então, Efeito né? colateral, né, do próprio Então assim, medicamento. para aumentar a produção de leite você causa uma depressão na mãe, né? Uhum. Faz o menor sentido. Então tem que ter muito cuidado. E alguns alimentos também que prometem, né? Porque toma esse chá do não sei o que lá, come, não sei o que. Não tem nada comprovado. Sim. O ideal é que a mulher se alimente bem e beba muito líquido, muita água e Sim. só. E esse estado emocional que tem que estar legal, assim. E isso depende Isso. muito da rede de apoio, porque vamos responsabilizar então quem está em volta, né? Porque senão a mulher tem que estar bem. Uhum. Mas as pessoas têm que facilitar, né? Para estar bem, né? Sim. Então, A Ângela trouxe aqui que a concha para ela destruiu o peito e aí foi muito bom a rosquinha, né? é. Comer chicória. Aí, quanto ouvir isso, ela comenta. Nossa, eu não tinha ouvido isso. Continuamos com a livre demanda até 1 ano e meio. Não. E que a neném sempre mamou rápido. Esses são os comentários da Ângela. A Mas Joyce trouxe aqui que é coisas que a lei não tem como impedir, né? Que é a cultura do desmame. Quando é cultural, né, é super difícil. E a gente tem várias questões culturais, tanto uhum, desde da gestação, parto, sim,
pós-parto, amamentação, tem muito mais tabu do que Sim, verdade nesse meio todo. é verdade. Então, e assim, também tem uma outra coisa, né? A mulher, ela fica insegura em tudo, né? Ai, o que que eu vou comer? Porque tem um monte de alimento. Ai, que se você comer vai dar cólica no bebê, não sei o quê. E assim, tem uma consultora de amamentação que ela é bem... o Instagram dela ela é super ativa no Instagram, ela é ótima, ela chama Kátia Pessali. Acho que o Instagram dela é Amamentação do Bem. Ela fez a pós comigo, ela é ótima. Siga ela que você vai ver, ela é muito Eu já sigo, muito legal. Você já me indicou e desde então eu já sigo ela é muito ela. engraçada e assim, ela é muito, muito boa mesmo. Eu acho ótimo ouvir ela, porque ela é super responsável, super competente. E ela fala que essa coisa, assim, a gente já tem tanta restrição, né? Já é tão difícil, né? Tanta regra para amamentar que nem deveria existir, mas tem tanta coisa. E aí você vai falar para a mulher, não coma isso, não coma aquilo. Ela fala, não coma o que não te faz bem. Se você sabe que você vai comer um pimentão e não vai ficar bem, não coma. Porque pode Uhum, ser que depois, se o bebê tiver uma cólica, tiver gases, você vai achar que é do pimentão. Então não coma. Não coma o que não te faz bem. Do resto, né? Tudo com moderação. sim. Então, eu acho bom isso que ela fala, porque é uma liberdade para a mulher, pelo menos, poder comer o que ela gosta. Porque se você for amamentar, é lógico que isso é mais no começo, né? Depois que cresce, a gente já vai relaxando. Mas mesmo no começo, são tantas restrições, sabe? Que não é possível que a gente vai restringir até a alimentação da mulher, sabe? Sem comprovação nenhuma. Porque não tem nada que Uhum, fale esse alimento causa isso, aquele alimento causa aquilo. Não existe, não encontramos, né? sim. E tem a questão do retorno ao trabalho, né? Que também perguntaram, porque aí depois, quando você amamenta, passa por esse processo difícil, né? Até os 2 meses, que são mais complicados, aí passa, dá certo. Aí, quando você está lá Uhum, estabelecida na amamentação, você tem que começar a pensar no retorno ao trabalho. O retorno ao trabalho, eu acho que é complicado, porque, assim, tem mulheres que voltam quando o bebê tem licença de 4 meses. 4 meses, é. As de 6 meses são, assim, privilegiadas, né? Então, Infelizmente, nem é tanto tempo assim, né, também, né? O ideal seria, sei lá, um ano um mesmo, né, ano, pelo eu acho. menos. Um ano era assim, tá bom, vai, razoável. E ainda acho Uhum, que devia ser intercalado, devia ser 2 anos. Um ano para a sim, mãe e um ano para o pai. ideal, Eu acho. é, Aí não tem nem. Acho que seria perfeito. Mas sim, esse retorno ao trabalho eu acho que é muito complicado, porque a mulher, a hora que ela tá super plena na amamentação, aí vem sim, esse retorno que muitas mulheres desmamam, outras mulheres abandonam até o emprego e vão viver de algum trabalho informal para poder continuar amamentando o filho, né? E assim, eu voltei da Isabel e do João, que são os mais novos, eu voltei a trabalhar, eles estavam com 6 meses. Mas, assim, a gente começa a introduzir alimentação aos 6 meses, né? E, assim, sim, é uma coisa que é muito assim, aos poucos, a gente vai apresentando esses alimentos para a criança, mas assim, o leite materno, ele é a alimentação mais importante da criança até 1 ano de idade. Então, quando a gente fala introduzir alimentação a partir dos 6 meses, é para treinar a criança, para apresentar esses alimentos para a criança, para ir mais para frente ele se alimentar mesmo, né, de comida. sim, Então, eu fiquei muito ansiosa quando na minha primeira filha, na segunda, porque eu queria que elas comessem, né? Porque a partir de 6 meses tem que comer, então você já acha que a criança vai comer um negócio. E não, sabe? A amamentação continua sendo a prioridade. Só que quando você retorna ao trabalho, como que você faz, né? uhum, Então, da Isabel, eu ia trabalhar, meu marido ia me levar e ela ia mamando no carro. Aí eu trabalhava lá. Eu almoçava às 11 horas, ele ia de novo com ela às 11 horas e ela ficava no meu horário de almoço inteiro, das 11 ao meio-dia, eu comendo e ela mamando. Aí ele ia embora. não, Aí, às 4 horas, ele ia me buscar, que eu saía do trabalho, ela ia me buscar e ela ia mamando no carro. E à noite eu fazia faculdade, então eu ia pro estágio. E então, das 4 até as 4h30, que era o percurso do trabalho pro estágio, ela ia mamando no carro. E a hora que eu voltava, que era umas 9h30, 10 horas,
ela mamava de novo Mamava de novo. e de madrugada ela mamava muito. Sim. Eu ficava pensando assim, eu achava que eu não ia dar conta. Eu achava que algum dia eu ia desmaiar de sono, assim, no nada, no trabalho, assim, no meio do nada eu ia desmaiar, porque acho que para compensar, apesar da gente fazer todo esse negócio que durou um ano isso, ela queria mamar mais, né, durante o dia. Então, eu lembro que teve uma noite que ela acordou 8 vezes. Tipo, às Nossa. vezes nem. E aí as pessoas falavam, Laura, você tá bem? Eu falava, tô assim, né? E aí pode ter muita coisa envolvida, né? Pode ter a dentição ou algum desconforto, né? Que qualquer Sim. outro desconforto que eles sentem, tudo é mamar, né? Tudo acaba sendo. E tinha essa É, questão da, apesar de eu amamentar ela, tinha essa questão da ausência, porque eu ficava de manhã à tarde no trabalho e à noite eu tava no estágio. Então eu mamava ela uhum, nos intervalinhos ali, mas eu não tava o dia inteiro com ela durante um ano. Então tinha essa necessidade de estar próxima, né, de querer ficar no colo. E aí durou um ano isso, e eu pensava todos os dias, não, é só uma fase e vai passar, é só uma fase e vai passar. E realmente nossa, passou. Só que ela, eu amamentei até 2 anos e 3 meses, quando aí eu já estava muito cansada, assim, porque era quase que uma livre demanda até 2 anos e 3 meses. Ela caía, mamava. Ela tava, brigava com alguém, ela mamava. Ela estava com sono, mamava. Tudo mamava. E eu estava esgotada. Aí eu descobri que estava grávida do João. Eu poderia continuar amamentando mesmo grávida, mas eu pensei, eu preciso de um descanso, porque logo vou ter que amamentar um outro bebê, então eu vou ter que desmamar ela. Então essa questão de desmame foi assim, dela foi muito complicada, porque ela não aceitava esse desmame. Então, assim, sim. é uma coisa que até hoje eu penso, sabe? Eu podia ter feito diferente, sabe? Eu podia ter esperado um pouquinho mais. Mas é aquela coisa, né? Nada é perfeito, a gente faz o que é possível no Sim. momento, E né? naquele momento você estava esgotada e, né, não adianta. Agora você consegue enxergar de uma outra forma, mas naquele momento era o possível, era o que dava para fazer, né? A gente tem que pensar isso também, né? Focar Sim, no que foi, né? Naquele momento eu não tinha essa disposição, naquele momento eu não conseguia, então não se culpar, né, por isso. então, é isso que eu acho, porque a gente, é o que eu falei, eu falei com a Gra esses dias, eu falei, eu errei nas três, eu errei porque com a Luísa eu amamentei até 1 ano e 4 meses, mas eu amamentei com aquele bico de silicone, que hoje a gente sabe que não é indicado, que é, né, mas era o que eu conseguia naquele momento, eu tinha 18 anos, sabe, eu tava completamente perdida, com fissura, sangrando, e aí veio esse bico que facilitou. Eu fui usando ele, fiquei refém dele até 1 ano e 4 meses, até ela desmamar. Aí com a Isabel teve esse desmame que não foi tão. Não é o ideal, né? E teve com o João, que o João aí, meu marido falou assim: ó, não tenho mais condição de ficar um ano levando ele de manhã na hora do almoço, né? Ele falou: ó, eu vou ter que dar alguma fórmula para ele. E eu falei: não, e assim, com 3 filhos, eu não dava conta de ordenhar, sabe? A hora que eu chegava em casa, eu Uhum, ordenhar para guardar. Porque a hora que eu chegava em casa, eu tinha que ficar com os três. E aí ele deu fórmula. Só que aí com 11 meses ele desmamou. Porque aí tem uhum. aquela coisa. Podia ter dado a fórmula num copinho, né? Na colherzinha. Mas a gente sabe que isso é difícil e a rede de apoio tem que estar disposta a isso, tem que estar treinada para isso. E aí Sim. a fórmula foi Não na depende só mamadeira. da gente, né? É Não, essa a questão, não depende só da gente, né? exatamente. E a fórmula foi oferecida na mamadeira. E aí Uhum, tem aquela coisa da confusão de bico e de fluxo, que até acho que perguntaram também, eu vou aproveitar para falar disso aí. sim. Porque qualquer bico artificial, ele vai influenciar negativamente na amamentação. Porque o movimento que faz o bebê, quando ele suga, o movimento que ele faz com os músculos da face, da boca, para extrair o leite da mama, é um movimento único, que ele não faz com nenhum outro bico. Com a chupeta, com o bico da mamadeira, mesmo com o copinho, o bico que ele faz. Então, assim, é óbvio que o copinho é a outra opção que é mais razoável, mas ainda assim, a, esse movimento que ele aprende a fazer com a boca quando ele suga na mamadeira ou suga na chupeta é um movimento completamente diferente que ele vai fazer para sugar, para mamar no peito. Então, Uhum, fica assim, como que ele aprende de um jeito e depois ele tem que mudar.
né? A chupeta é a Sim. mesma coisa. E também, além dessa confusão de bico, tem uma confusão de fluxo, porque para mamar no peito, você tem que fazer um movimento, o bebê faz um movimento para extrair aquele leite. E se ele não fizer esse movimento, ele não vai extrair. Na mamadeira, por mais que ela tenha válvula, não sei o quê, ele faz um movimento para sugar e o leite vem muito fácil, né? Uhum. Então, assim, ele jorra. Tem mamadeira que você vira, ela pinga sozinha, né? Então, é isso que é complicado quando a gente oferece outros bicos, né? E foi o Uhum. que aconteceu com o João mesmo. Começou a oferecer a Não mamadeira quis para mais. ele. Ah, não quis mais, era muito mais fácil a mamadeira, então. Tem bebê que depois sente, eu já vi assim, de bebê sentir ânsia depois, né? Do Então. peito. Porque, então, o bico do peito, quando ele suga, vai lá no fundo. A da mamadeira Sim, fica aqui. Então, aí dá ânsia mesmo. E a textura é diferente, é tudo diferente. Então, assim, sim. o bico, ele pode influenciar. Atrapalhar. Com certeza. Uhum. E aí, do retorno ao trabalho, é aquilo que eu falei. Ah, se a mulher tem disponibilidade, ela já se organiza para começar a fazer ordenha, para extrair o leite, para armazenar. E aí tem toda uma regra, então por isso que precisa, assim, ter disponibilidade mesmo. E também aquilo que eu falei, tem que conversar com a rede de apoio, quem que vai estar disponível para isso e qual vai ser a disponibilidade dessa pessoa de fato, porque ela pode, de repente, falar, ó, eu vou dar o leite, mas eu não sei dar no copinho, né? E realmente tem toda uma técnica para dar no copinho, então tem que Uhum. treinar a pessoa. Ou então ela fala, ó, isso eu vou conseguir, mas eu vou dar na mamadeira. Então isso tem que ser tudo conversado antes, um tempo Sim. antes, para dar tempo dela retornar tranquila ao trabalho. Porque se ela for retornar ao trabalho antes dos 6 meses, é difícil, porque esse bebê ele vai precisar continuar mamando, né? O que ela vai fazer? Ela vai introduzir alimentação precocemente, ou ela vai querer introduzir uma fórmula para complementar nesse período que ela não tá. Então, tudo isso tem que ser conversado. Mas Sim. é possível que ela continue amamentando, inclusive em aleitamento materno exclusivo, mesmo retornando ao trabalho. Mas assim, tem que querer Tem- mesmo, é- sim, tem que né? ter disposição, né, Sim, Laura? tem que ter disposição. Das três partes, das quatro partes, de quem for ajudar aí Todos. nessa função. É Todas as verdade. pessoas têm que ter disposição, né? Eu tive essa experiência com a Maria Rita, né? Minha segunda. Eu voltei a trabalhar, ela estava com 4 meses. Uhum, E aí nós optamos, então, por dar na mamadeira, só que o meu leite, né? O uhum, leite materno. E uhum. aí era isso, tinha que estocar, tinha que não sei o quê. Uma das maiores dificuldades que o Michel ele fala era esquentar o leite, porque aí você tem que esquentar num banho-maria É, também, é né? Você não verdade. pode esquentar direto, É. enquanto ela chorava. Sim, Isso era o mais é. desesperador, assim, porque daí o bebê tá lá chorando e o banho-maria tá lá ainda, Uhum, né? Então depois ele foi pegando também, ele foi conseguindo esquentar antes e sim. oferecer para ela antes dela começar a chorar, né? Já sabia que ela ia acordar, então já ia Uhum, esquentando antes. Mas, e aí ela não fez confusão de bico, eu até achei que fosse fazer. sim. E aí ela ficou nos dois até que eu saí do trabalho mesmo, né? Fiquei uns 3, 4 meses só depois. E aí eu saí e ela ficou e voltou no peito total. E hoje ela tá nessa de novo. Hoje ela é tão acostumada na mamadeira quanto no peito. E aí hoje mesmo eu tava falando com ela, filha, vamos deixar esse peito, filha, mas assim, não demonstra que tá. Eu acho que Nossa, a gente conversou sobre isso, acho que era em novembro. que eu tava Isso foi querendo lá na. desmamar? Pode ser. Pode ser, porque, ó, e daí tava super bem, assim, tava indo pra escola, tava super bem, só que aí voltou a quarentena e eu tô aqui, né? Disposição. Disponível, então ela não quis saber mais, não. Daí voltou atrás e agora, ela até falava, vai, mãe, ela falava, tô Uhum. grandona, mas agora não fala mais nada. Eu falo que tá grandona, ela fala que não tá e vamos que Ai, vamos. Então, é, assim, de novo. mas então, é complicado isso. É isso que eu ia falar, que eu queria falar no começo, que a amamentação, ela não tem regra. E ela nem deve ter regra mesmo, porque cada mãe e cada bebê são uma dupla diferente. Então não tem como Uhum, criar protocolos, né, para todo mundo.
Então, assim, o que é bom para mim não necessariamente vai ser bom para você. Às vezes a gente não se adapta. Então, por isso que a gente tem que ter assim um cuidado quando eu vou falar, quando eu vou dar as orientações. Eu tenho que ter um cuidado de saber com que mulher eu tô falando, de que mulher a gente está falando, né? Porque Sim, senão a gente vai acabar naquela coisa que eu falei da curva de crescimento, né? Colocando todo mundo ali igualzinho. Então, tudo isso que a gente está falando é adaptável, né? Vai ser caso a uhum, caso. Inclusive, cada mãe com cada bebê, porque os bebês também são diferentes e a relação da mãe com cada bebê é diferente, né? Então, por sim, isso que todas essas orientações falam, que nem da Concha, tem que ver, porque tem que ver mesmo, tem que ver qual que é a intenção da mulher, quando ela vem com uma demanda, a gente tem que entender o que, que ela espera disso, o que, que ela quer com isso, né? sim, E falando agora do desmame, eu até estava pensando aqui, porque o desmame, tinha que ser um tema, assim, de uma live só. sim, Porque é um tema muito complexo, muito extenso e muito delicado também, né? Essa questão do limite da idade para o desmame, ela não existe, né? É o que eu te falei. A Isabel amamentou, eu amamentei ela até os 2 anos e 3 meses e desmamei porque eu já não estava dando conta daquilo, mas hoje eu penso que eu deveria ter esperado mais, porque ela ainda, por ela, ficaria mais um tempo. E eu sei que ela teria entendimento se eu tivesse esperado um pouquinho mais, mas então, isso é uma coisa que é da mãe do filho, entendeu? Eles têm que entender. Tem que entender, assim, qual que é o significado dessa amamentação para os dois, né? Quando a criança vai ficando maiorzinha, o que, que representa essa amamentação na relação dos dois, né? Então, se está causando um desconforto para uma das partes, né, a gente tem que tentar negociar isso, né? Porque é uma dupla, a amamentação é dos dois, né? Não é de um só. Então, uhum, se eu falar assim, é até os 3 anos, até os 4 anos, eu não vou estar sendo correta se eu falar isso, né? Eu uhum, só acho que a gente tem que só conseguir identificar quando o desconforto é nosso e quando o desconforto é em relação a algum julgamento externo, né? Porque a gente sabe que sim. existe. A gente vai ficando cada vez mais retraída, porque a gente vê os olhares, a gente vê as pessoas comentando, ou às vezes as pessoas chegam até nós mesmo e falam: Nossa, mas até quando que esse bebê? Eu mesma, Isabel, ela tinha 2 anos e pouco, não era tão enorme assim, né? Era um bebê ainda. E, nossa, mas ainda mama. Ué, Sim, mas sai leite ainda, né? Muita gente perguntava pra mim, mas sai leite? Eu ficava, gente, por que que acha que ela fica no peito, né? Porque sai suco de laranja agora, ela já tá grandona. sabe? Conforme vai crescendo, Então, eu vai acho que mudando. e é isso que eu acho. Acho que a gente tem que só identificar quando é uma questão nossa ou é uma questão externa, né? É Sim. lógico que se todo mundo que estiver ao nosso redor, né? A gente sabe que a gente também tem que considerar a opinião das outras pessoas, porque as pessoas, a minha rede de apoio é uma rede de apoio que eu posso confiar, são pessoas que me apoiam sempre. Então, assim, porque às vezes as pessoas em volta podem falar, que nem meu marido, minha mãe, falar, Laura, você tá se desgastando, ou ela tá, não sei o quê. Se são pessoas que você confia, você até pode parar e refletir Uhum. em relação a isso. Mas quem vai decidir isso é a mulher e a criança, Sim. né? Sim, Não e vai mais quando ninguém. a criança e quando a criança não tem né, não tem como dar opinião, que Uhum, foi diferente da Maria Fernanda, por exemplo, foi um combinado mesmo. uhum, 3 anos, ela já estava entendendo, até no outro dia ela acordou, falou, agora eu já sou velha, eu não mamo mais. Claro que ela fez algumas tentativas, mas sim, sempre na brincadeira do vai que sim, cola, né? sim. E aí não mamou mais mesmo. Mas quando é antes disso e você está cansada, 8 meses, 10 meses, é uma decisão assim que você está no seu limite, enfim, é uma decisão que daí é sua somente, né? Não tem essa, tem que levar em consideração que a criança, ela não fez nenhuma escolha, né? A menos que ela tenha parado, porque tem Uhum, bebê que também para e não quer mais sim, pegar, é, né? E aí a é o que eu mãe falei. chora porque não estava preparada. A mãe não queria desmamar, mas o bebê queria. Ué, Tem isso também, né? mas dessa vez que eu falei do João, que é o mais novo, eu colocava ele Uhum. para mamar, ele não tinha o menor interesse, ele tirava o rosto, assim, e eu tentava, eu pegava ele, até que ele ficava até meio irritado, assim, sabe?
E eu sim, fiquei muito chateada, porque eu já estava envolvida com essa coisa da amamentação. Eu falava, gente, como que eu vou parar de amamentar ele com 11 meses? Se eu falo que tem que... E eu fiquei frustrada. Mas assim, ué, ele não queria mais, pra ele não tá tem o ok, que fazer. entendeu? Já deu o tempo dele. Então tudo bem, né? Mas Uhum, isso é uma decisão dos dois. E aí, ao contrário também, porque a gente acaba julgando muito a mulher quando, que nem você falou, 8 meses ela não deu conta, não quis mais amamentar, né? Para ela já estava no limite. Nossa, mas sim, tudo bem, exclusivo até os 6 meses, mas o ideal é que vá até 2 anos. Gente, a uhum, amamentação, ela deve ser um direito do bebê e da mulher. Porque enquanto a gente continuar tratando a amamentação como um direito do bebê e um dever da mulher, a gente não vai ter sucesso mesmo. Porque sim, apesar da gente se a gente acaba aceitando as imposições, né? Muitas. Mas essa da amamentação, a gente está conseguindo mecanismos para se esquivar. Não é à toa que a, a nossa taxa de desmame é gigante, né? Que a gente tem uma fama de que o Brasil amamenta muito, mas não é bem assim. Porque ninguém consegue impor que a mulher amamente se ela não quer. que ela tem que fazer. E Aham, assim, é um direito da mulher também. Não dá pra gente considerar isso um dever, né? Então, acho sim, que a gente tem que pensar muito nisso, porque a gente fala muito do direito do bebê, dos benefícios para o bebê, e acaba esquecendo da mulher, como se a mulher fosse uma máquina de produzir leite e tem que. uhum, A gente agora, né, tem um movimento que é muito legal, que vocês como doulas são muito importantes, as fundamentais para isso, que é de não tratar a mulher como uma máquina de parir e de fazer filhos assim, não, porque a desculpa era dos médicos que a cesárea é melhor porque não tem risco, porque o bebê nasce melhor, e que isso não é verdade. uhum, Mas assim, tratavam a gente como máquina de fazer filho. Então vai lá, corta, tira, era tudo assim, né? é, Como se fosse sim, uma linha de produção, né? exatamente. Todas as mulheres tratadas da mesma forma. E agora, com a amamentação, eu sinto que é isso, entendeu? A mulher é uma máquina de produzir leite. Então ela tem, porque o Uhum, bebê tem que ser saudável, porque o bebê não vai ter essa doença, porque o bebê vai ser mais inteligente, porque o bebê vai... Gente, a gente não é uhum, uma máquina, né? Tem que ser um direito nosso. Qual que é o benefício para a mulher da amamentação? sim, Que ela reduz o peso após o parto, é um método contraceptivo. Gente, sim. não é É ela fazer as escolhas dela, né? Com exatamente. base em informação. Ela se informa, Uhum. viu que, né? Viu ali as informações. Ela Uhum. sabe que o bebê vai ser mais saudável, que o bebê vai Sim, ser. E aí ela escolhe, é, sabe? Se ela para escolhe. ela faz sentido, se para ela, Sim. né? Laura, a gente está com 2 minutos Nossa, que rápido. já, né? Foi muito rápido, foi muito bom, Ai, muito que bom pra você gostoso. Quero também. agradecer imensamente por Ai, essa que aula. Acho que agradeço foi o bom para todo convite. mundo que estava Eu aqui. adorei, viu? Eu e a Laura, nós firmamos uma parceria, então eu Uhum. incluí a Laura nos meus pacotes. Uhum. Quem for atendido agora, de agora para frente, assim, vai ter esse bônus aí que é muito, acho que é muito gratificante. Eu Sim. gosto muito da gestação e parto, principalmente do parto, então eu falo muito sobre o parto Uhum. e pouco, assim, né? Eu só sei mesmo da minha experiência, que não vale para quase nada, Vale. porque Toda experiência é válida. porque eu fico muito nervosa com as questões de amamentação, porque realmente eu sei o quanto é difícil. Para mim foi muito difícil. Da Maria Rita eu tive inúmeras. Chegou a mastite mesmo, né? E, Sim, e bactéria. Então, assim, era muito difícil. A gente tem 30 segundos. tá. Então, é isso. Eu também vou estar incluindo a Laura no nosso grupo de apoio a gestantes, Uhum. que quem ainda não faz parte, o link está na bio, ou Uhum. então me manda um direct que eu coloco lá, basta acessar o link que já entra também direto. E é isso. Então, eu e a Laura, a gente vai 5 segundos. Obrigada, viu, Carol? Fiquei muito feliz